Saudações, pessoas. Eu sou o professor Lutero. Essa é uma aula de Química, conteúdo de Química Geral. Essa aula vai tratar especificamente de conceitos fundamentais. É uma aula introducional ao estudo de Química. Então, vamos lá. Primeiro, vamos tentar entender o que é essa ciência, né? Que a gente chama de Química, essa área das ciências da natureza que a gente chama de Química. Bom, a Química, enquanto ciência da natureza, ela pretende organizar de forma sistemática conhecimentos que a gente adquire sobre a natureza, sobre o mundo natural, né? As coisas que tem ao nosso redor. Isso para tentar explicar o porquê que esses fenômenos acontecem. Ou seja, o que a gente está tentando aqui, pretendendo aqui, é entender o funcionamento da natureza, tá? Um dos grandes desafios, quando a gente fala de tentar organizar conhecimentos, é garantir que os conhecimentos que a gente adquire, né, são conhecimentos que se aproximam o máximo possível da realidade. Ou seja, como a gente pode garantir, como a gente pode ter certeza que os conhecimentos que a gente tem são conhecimentos reais. Esse é um grande dilema filosófico que a humanidade enfrenta desde os primórdios associativos, né? Bom, a ferramenta que a gente conhece é a ferramenta da ciência, né? Como assim ferramenta da ciência? É a ferramenta do método científico. Então, a gente, enquanto sociedade, desenvolveu um método, ou seja, um passo a passo, tá? Para tentar garantir que não possamos cair em erros quando estamos adquirindo conhecimento sobre as coisas, né? Então, esse método científico tenta, através desses passos colocados, garantir que a gente exclua sempre os erros, né? E, apesar do que a gente queira que as coisas sejam, que a gente consiga chegar, independente desse querer, na informação real em si, tá? Então, bom, vamos entender um pouco sobre o que é isso, né? É mais difícil do que parece, no final das contas, tá? Não é uma coisa tão simples, certo? E é bem trabalhoso, né? Mexe bastante com o ego, muitas vezes, né? Vamos lá, então. O método científico consiste, simplificadamente, em, primeiro, a gente tem que encontrar um fenômeno que a gente quer tentar explicar. Depois, a gente tem que achar uma forma de observar esse fenômeno de forma sistemática, né? Ou seja, encontrar algumas formas de quantificar o que está acontecendo. Num fenômeno que a gente está observando, o que a gente consegue medir, né? E essa medição, tá? Essa quantificação de algumas coisas que acontecem nesse fenômeno, a gente caracteriza enquanto observação, tá? Para isso, a gente tem que controlar alguns parâmetros, né? Às vezes a gente tem que isolar um fenômeno, tá? Nem sempre conseguimos, no mundo natural, né, sair natureza fora e no mundo natural observar e entender um fenômeno por completo. Muitas vezes a gente tenta replicar esse fenômeno em um ambiente controlado, como um laboratório. Uma vez que a gente consegue fazer isso, né, a gente garante que a gente possa repetir esse experimento inúmeras vezes e adquirir cada vez mais dados, tá? Sobre esse mesmo fenômeno. Depois, no segundo momento, a gente pode tentar expandir lá para fora, mas primeiro a gente está tentando simplificar, entender, né, como a gente pode controlar esse fenômeno em geral. Uma vez que a gente observa, adquirir dados, né, a gente tem que garantir que esses dados são verificáveis, ou seja, a replicabilidade. A gente tem que garantir que isso possa ser repetido em outras ocasiões. Uma vez que a gente adquire dados suficientes, né, a gente pode, a partir desses dados, tentar gerar algumas explicações, né? É importante que essas explicações sejam testáveis, tá? A gente tem que conseguir algum indício de que essa explicação é uma explicação válida, né? Bom, a gente pode filosofar muito sobre as tentativas de explicação sobre o fenômeno, mas
Só vai ser válida uma hipótese a partir do momento que a gente possa testar essa hipótese. Por exemplo, se eu fizer tal coisa, a temperatura disso vai aumentar. E aí você vai lá, faz tal coisa e vê se a temperatura aumenta. Entende? Então, tem que ser hipóteses testáveis, tá? E palpáveis, né? A gente pode começar com uma explicação mais filosófica, mas a gente tem que trazer para a palpabilidade. Aí a gente começa a se aproximar da verdade. E é uma coisa que pode demorar bastante tempo, tá? Só essa primeira fase de observação, tentar controlar o sistema para conseguir extrair dados observáveis, né? E depois analisar esses dados e tentar explicar esses dados, isso aqui, às vezes, dependendo da pesquisa, já pode demorar mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Bom, depois que a gente tem várias hipóteses, vários dados adquiridos, né? Já testou várias dessas hipóteses, tá? Porque a hipótese só pode ser válida a partir do momento que a gente testou e viu que ela é uma hipótese válida, tá? E não vale a pena ter só uma hipótese. Muitas vezes a gente tem que ter várias hipóteses para conseguir começar a entender um determinado fenômeno. Bom, a partir do momento que a gente tem uma quantidade de informações nesse sentido, aí a gente pode gerar uma teoria, tá? Então a teoria, a partir de alguns pressupostos, é uma tentativa de explicar o fenômeno por completo em si, tá? E isso tem algumas implicações, né? E a partir dessa teoria a gente tem que conseguir fazer previsões também, né? Para uma teoria ser válida, a gente tem que conseguir aplicar essa teoria em diferentes situações, por assim se dizer, tá? E para ver se isso é válido, a gente tem que abrir essa teoria a público e outras pessoas farão experimentos para tentar comprovar essa teoria, né? Na verdade, muitas vezes, os experimentos não são nem para comprovar a teoria, são para derrubar a teoria, né? Então, essa é a cara da ciência. A gente tem que sempre tentar provar que alguma argumentação está errada. Quando a gente não consegue, depois de exaustivamente tentar, né, diferentes pessoas de diferentes formas, tá? Aí essa teoria vai ganhando cada vez mais peso. Percebe? No sisteminha que está aparecendo aí, é uma coisa cíclica, né? Então, depois que outras pessoas fizeram esses experimentos, eles vão gerar novas observações, vão fazer análises lógicas dessas novas observações, e muitas vezes a gente vai gerando novos fatos em cima disso. Se os resultados corroboram a teoria, aí, né, a gente tem só uma comprovação do que já foi colocado. Mas muitas vezes vão surgindo novas informações. E a partir dessas novas informações, a gente vai reciclando as hipóteses. Geralmente a gente não descarta por completo uma teoria antiga, mas vai aprimorando, refinando essa teoria. E é assim que a gente vai tendendo devagar, né, passo a passo, a se aproximar cada vez mais do que a gente chama de verdade. É trabalhoso, é chato, mas tem seus quês de diversão aqui, tá? É assim que a gente garante que o conhecimento é um conhecimento que se aproxima da verdade. Por mais trabalhoso que seja, é gratificante saber que o que a gente sabe é real, né? Bom, vamos lá então. Entrando um pouquinho para a química, né? Vamos entender então. A ciência em geral, então, tenta garantir que os conhecimentos que a gente adquire no mundo científico são conhecimentos que se aproximam da verdade. A gente pode aplicar o método científico para diferentes áreas. Uma dessas áreas é para o estudo do mundo natural, para o estudo da natureza como um todo. Natureza a gente pode classificar como tudo que existe independente da ação humana. Então, o universo, os planetas, né, inclusive o planeta Terra, faz parte da natureza. Então, tudo que engloba esse mundo físico, né, faz parte da natureza. Então, a química é uma das ciências que tenta estudar esse universo natural, esse mundo físico como um todo, tá? Como a natureza é muito ampla, a gente costuma ter vertentes diferentes, né, ou abordagens diferentes no estudo dessa natureza. Então, quando a gente começa a estudar o fenômeno da vida, por exemplo, a gente tem a biologia. Quando a gente começa a observar a matéria, as coisas que existem na natureza, as forças que agem nessa matéria,
Aí a gente está estudando a física. Quando a gente começa a olhar para a matéria, que são as coisas que existem dentro da natureza, né? E começa a se perguntar do que essa matéria é feita, né? O que eu preciso fazer para transformar essa matéria em outro tipo de matéria? Aí a gente começa a falar de química. Então, a química estuda a matéria, certo? A composição da matéria, a gente se pergunta do que a matéria é feita, e a transformação da matéria. O que eu preciso fazer para transformar um material em outro tipo de material e quais são as limitações nessas transformações específicas, tá? Para entender um pouco melhor isso, eu acho legal a gente tentar definir um pouco matéria, né? A definição de matéria seria tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa. É uma explicação simplificada, tá? Conforme a gente avançar nos estudos da química, a gente vai perceber que existem questões filosóficas mais profundas no entendimento geral quando a gente vai indo para a composição da matéria, né? Mas essa definição ajuda a gente a diferenciar o que é matéria, tá? Identificar o que é matéria. Então, matéria seria mais ou menos algumas coisas que têm palpabilidade, né? Em geral. É o que interage fisicamente com as coisas, tá? Bom, então a química estuda essa matéria. Toda vez que a matéria sofre uma determinada transformação, existe alguma coisa que está fazendo a matéria sofrer essa transformação. E essa coisa a gente chama de energia. Então, matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa, né? Basicamente, tudo que existe é feito de matéria. Mas, para a matéria interagir entre si, dentro do universo, existe uma outra coisa que faz isso acontecer, que é o conceito de energia. Energia também é bem difícil da gente entender, é mais difícil do que matéria em si, mas uma abordagem explicativa para entender o que é energia seria: energia é capacidade de fazer trabalho, uma definição física de energia, né? Então, a energia seria a capacidade de fazer alguma coisa, tá? Então, se eu quero me movimentar, eu uso energia. Se eu quero esquentar alguma coisa, eu uso energia. Se eu quero iluminar alguma coisa, eu uso energia. Então, a capacidade de fazer alguma coisa seria essa quantidade de energia dentro dessa coisa. Então, para a matéria sofrer uma determinada transformação, para acontecer alguma coisa com a matéria, a energia transita pela matéria, né? Então, a química, no final das contas, estuda, em geral, a relação entre matéria e energia, tá? Bom, a abordagem da química para entender tudo isso, né, seria, num primeiro passo, diferenciar os tipos de materiais que existem, né? Então, no primeiro passo, a gente tem que entender o que é matéria, tá? Para conseguir diferenciar o que é matéria do que não é matéria, certo? Para conseguir depois estudar mais a fundo essa matéria. Se a gente quer estudar a composição da matéria, ou seja, do que a matéria é feita, né? E depois como eu transformo essa matéria em outra coisa, primeiro eu tenho que conseguir diferenciar matéria de não matéria, certo? Claro que existem conceitos mais complexos, como antimatéria e tudo mais, mas vamos pensar no universo natural aqui do planeta Terra, que a gente convive no dia a dia, tá? Bom, eu dei a definição para vocês: matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa, ou seja, tem massa e tem volume. Então, eu preciso ter essas duas propriedades, essas duas características, né, para definir a matéria. Então, o que é matéria? Coisas que estão no estado sólido, gelo, madeira, o nosso corpo, que é um estado sólido, meio líquido simultaneamente, né? Coisas que estão no estado líquido também são feitas de matéria. E ar é matéria, ar também é matéria, porque eu consigo encher um balão com ar, né? Então ocupa um lugar no espaço, né? O ar leva coisas por aí, então o ar também tem massa, tá? Essas coisas. Então o que não seria matéria? Calor. Calor já não é matéria. Então a gente já não analisa desse ponto de vista essa coisa chamada calor. O que seria calor? Calor já seria energia. Luz. Luz também não é matéria. Luz também se enquadra como energia, tá? Então, o que a gente olhou aqui para identificar o que é matéria e o que não é matéria? A gente olhou para características. Essas características são coisas que a gente chama de propriedades também, é outro nome que a gente dá para essas características, tá? Então,
essas propriedades que caracterizam o que é a matéria em si, tá? As coisas que existem, as coisas palpáveis que existem no universo natural, a gente chama de propriedades gerais. São propriedades que todo e qualquer material tem, toda e qualquer matéria tem. Então, toda matéria tem massa e tem volume. Propriedades físicas também entram aí, como inércia, né? Impenetrabilidade, que seria dois corpos não ocupam lugar no mesmo espaço. Acho que é isso. Bom, além de conseguir definir o que é matéria, a gente tem que conseguir diferenciar um material do outro, né? Para, a partir dessa diferenciação, entender o que faz esse material. Porque provavelmente uma composição diferente de um determinado material para outro determinado material faz com que esses materiais tenham características diferentes, né? Então a nossa análise começa no mundo macroscópico, no mundo que a gente consegue ver. Então, para conseguir diferenciar diferentes tipos de materiais, né, caracterizar diferentes tipos de materiais, a gente olha para as características, ou seja, para as propriedades, agora não são gerais, são específicas. As propriedades específicas de cada material ajudam a gente a identificar um material específico, né? A gente faz isso intuitivamente. Por exemplo, quando eu olho para uma janela, eu geralmente sei que essa janela é feita de vidro. Por quê? Porque vidro é transparente, né? Vidro tem uma determinada dureza, a luz interage de determinada forma com o vidro. O que são essas coisas? São características. Dificilmente alguém vai confundir um pedaço de vidro com um pedaço de madeira, um pedaço de madeira com uma barra de ferro, certo? Por quê? São materiais que têm características diferentes. Só que aqui a gente precisa ter uma certa malícia, né? A gente precisa de propriedades que a gente consiga mensurar, medir, tá? Por quê, né? Lembra de como a gente faz ciência, né? A gente precisa sistematizar a nossa observação. Então, não adianta a gente observar de forma subjetiva o mundo natural. A gente precisa objetivizar isso, tá? A gente precisa conseguir mensurar, medir o que a gente está conseguindo enxergar. Tudo bem? Então, a gente vai pegar algumas propriedades específicas aí para conseguir entender, caracterizar as diferenças dos materiais, como densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição. Ponto de fusão e ebulição seria a temperatura que uma substância passa do estado líquido para o sólido, do sólido do líquido para o sólido, do sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso, né? Seriam as temperaturas em que acontecem essas mudanças de fase especificamente. São todas propriedades que a gente consegue mensurar, quantificar, colocar números para elas, tá? Bom, como a gente precisa medir para conseguir caracterizar essas coisas, né? A gente se organizou enquanto sociedade, isso internacionalmente mesmo, e criou umas unidades de medida. Essas unidades de medida são a base para a gente conseguir mensurar o mundo natural. Então a gente tem algumas unidades de medida para algumas grandezas diferentes aí, e a gente combinou que vai usar essas unidades de medidas específicas quando a gente vai publicar um artigo ou quando a gente vai fazer um manual de um equipamento que vai para a indústria, tá? Então essas coisas são todas padronizadas em geral. Então a medida de tempo é em segundos, é claro que a gente pode usar minutos ou horas, mas geralmente quando a gente vai publicar alguma coisa a gente coloca em segundos, né? Comprimento, né? Distância em geral, metro, para massa ao quilograma, para a corrente elétrica, ampere, temperatura termodinâmica, Kelvin, é claro que existem outras unidades de medida para temperatura também, como Celsius, né? E o Fahrenheit, quantidade de matéria, mol, e para volume, espaço ocupado, metro cúbico. Então essas são as bases para a unidade de medida geral, tá? Então a gente usa essas unidades de medida, certo? Para quantificar grandezas específicas, tá? E relaciona essas quantidades, essas unidades de medidas diferentes para gerar alguns conceitos diferentes, como a gente vai ver mais para frente, tá? Bom, além disso a gente costuma usar alguns prefixos específicos, né? Esses prefixos específicos ajudam a gente a trabalhar com números ou muito grandes
ou muito pequenos de forma simplificada. Vocês já devem ter ouvido gigabyte, terabyte, que a gente usa para dados de computador. A gente usa isso também, né, para mensurar coisas muito pequenas ou muito grandes. Por exemplo, partículas nano são partículas nessa ordem de grandeza, né? Ao invés de falar que uma partícula tem 0,000 metro, a gente fala tantos nanômetros. Então, a gente usa esses prefixos junto com as unidades de medida para conseguir entender melhor, né, de forma visual, a diferença, né, a ordem de grandeza de uma determinada mensuração, de uma determinada medida, tá? Então, olha lá, um exemplo disso seria para quilômetros, né? A gente geralmente mede em metros a altura de alguém, mas uma distância a ser percorrida por um carro a gente mede em quilômetros. A unidade de medida base é metro, tá? Mas se eu ando 1000 metros, eu ando 1 quilômetro. Então, se eu percorro uma distância muito longa, não faz sentido eu ficar falando andei 10.000 metros, 500.000 metros. Eu uso o quilo, que seria esse prefixo aí na frente, tá? Quando a gente mede coisas muito pequenas, né, aí a gente coloca o prefixo que diminui, né, do número muito pequenininho, né? Aí a gente usa o prefixo para conseguir aumentar esse número e não trabalhar com muitas casas com vírgula, tá? Então, 1 milímetro, 1 centímetro está relacionado com isso, beleza? Bom, tem as transformações específicas também de tempo, né? Então, a gente geralmente trabalha na sociedade com o que faz mais sentido, tá? Algumas coisas, quando vão para supermercado, por exemplo, estão medidas na forma que a sociedade entende um pouco melhor. Se a gente quer um conhecimento mais aprumado do mundo natural, a gente já trabalha em concordância com o Sistema Internacional de Medidas, né? Então, um manual mais técnico vai ter uma leitura mais técnica, ou seja, terão unidades de medida mais próximos do que é esperado do Sistema Internacional de Medidas. Quando a gente vai para coisas que vão para a sociedade em geral, aí a gente já tem coisas um pouco mais conhecidas, né, pelo público geral. Então, por exemplo, para volume a gente não vai ficar usando metro cúbico no supermercado, a gente usa o litro, tá legal? Então, é isso, essa é a parte inicial, tudo bem? Espero que tenham gostado, até a próxima.